Como o pastor Marcelo hoje, ele me ligou à tarde e falou, olha, você conduz lá para mim, por favor? Eu falei, tudo bem. Então eu não tinha preparado nada, então nós vamos dar continuidade ao trabalho e a mensagem sobre a vida de José. Lembrando que hoje é nosso penúltimo encontro, dia 29, semana que vem, é o nosso último encontro desse semestre. E se der tudo certo, o Marcelo não tiver nenhuma indisposição, ele vai estar aqui fazendo o encerramento desse semestre sobre a vida de José. Se você deve ter um papel aí em mãos, vamos acompanhar o texto de hoje. Em Gênesis capítulo 45, versos 16 a 28, diz assim: Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: Diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retomem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagem do Egito para trazerem as suas mulheres e seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor do Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José providenciou carruagens como o faraó tinha ordenado, e deu uma muda de roupa nova a cada um. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem disse-lhes: Não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhe deram uma notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: Basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Graças a Deus pela palavra de Deus. Vocês estão acompanhando a saga de um homem chamado José, que teve uma história muito especial. Na verdade, a história de José já virou livro, já virou filme, já virou conto, peças teatrais pelo mundo afora. É uma história muito bonita, muito difícil também. Nós acompanhamos nesse semestre o quanto que José sofreu, principalmente no começo, até chegar onde chegou. Quantas lições nós tiramos dessa trajetória de José, desde a terra dos seus pais, ser traído, vendido pelos seus irmãos, até ameaçado de morte pelos seus próprios irmãos, vendido para uma caravana que desceu até a terra do Egito e o vendeu como escravo. Chegando lá como escravo, ele foi trabalhar na casa de um homem, ele ganhou a confiança desse homem, cresceu na confiança deste homem, mas numa armadilha promovida pela mulher, pela esposa desse homem, ele foi enganado e foi acusado injustamente de uma coisa que não tinha feito, foi preso, lançado na prisão, foi esquecido, passou alguns anos na prisão. Lá ele teve a revelação de um sonho de 2 homens que trabalhavam para o faraó, e na revelação desses sonhos, ele acabou determinando a vida desses 2 homens. Um foi restituído à corte, o outro faleceu porque era o culpado real do problema que tinha causado a prisão dos 2.
Mas este que tinha sido restituído, quando José revelou o seu sonho, José lhe pede: não se esqueça de mim, quando você sair, fale de mim lá fora, me ajude. E este homem esqueceu-se de José. José ficou algum tempo ainda na prisão, quando o faraó teve um sonho que o incomodou e não sabia o que significava, trouxe os seus videntes, os seus mágicos, seus feiticeiros, e eles não conseguiram revelar o sonho. Então, este homem que havia sido preso, estado junto com José, se lembrou de José e disse ao faraó: conheço um que pode revelar-te o que sonhou e o significado do seu sonho. Trouxeram José, tiraram-no da cadeia, trouxeram até a presença do faraó. Ele trouxe a revelação do que significava o sonho de faraó. E o faraó instituiu José como um homem governador. E disse para que ele coordenasse todas as necessidades do reino do Egito. Principalmente em função da revelação do sonho. José cresceu, administrou tão bem que cresceu como um homem forte, um homem importante e influente, de tal maneira que abaixo do faraó somente ele estava. Ou acima dele somente o faraó. Ele era o segundo homem mais importante, note bem, o segundo homem mais importante da maior potência mundial de então. Essa trajetória foi durante anos, passaram-se anos, quase 20 anos nessa trajetória. E nós vimos acompanhando essa trajetória nas últimas quartas-feiras nesse semestre. Chegamos no momento em que José está já instituído como um primeiro-ministro e diante do seu poder e por ter sido o grande organizador, o grande responsável pela ascensão do Egito. O Egito estava tão abastado, tão rico, que ajudava todas as nações ao seu redor. E na fome que teve nas terras próximas do Egito, essa fome também, essa escassez alcançou a terra dos pais de José. Eles vieram e o pai Jacó mandou os filhos, os irmãos de José, para o Egito para comprarem comida. E eles chegando lá, quando entram na sala, José os reconhece e vem todo um sentimento de amargura, de lembranças, de mágoa, e ele quer se vingar dos irmãos e elabora toda uma situação de vingança, mas num determinado momento ele não aguenta e se revela como José: sou eu, José, o seu irmão. Vive ainda meu pai? Ele se revela para os seus irmãos, e os seus irmãos o abraçam e choram e choram. E aí José conta a história para o faraó de tudo o que acontecera na sua vida. E aí então chegamos nesse momento desse texto que nós acabamos de ler. Fiz um breve resumo daquilo que a gente vem acompanhando sobre a história de José. E agora é o momento em que José tenta restabelecer o contato com o seu pai, tenta voltar a uma situação natural de família, de relacionamento, de saúde familiar. Então ele diz para o faraó, e o faraó generosamente diz: olha, pega carruagens, abastece os seus irmãos, fala para ele descer a terra dos seus pais, manda vir todos do seu pai, toda a sua família, todos os servos dele, todo mundo, mande descer as terras do Egito, e aqui eu vou dar do melhor das terras do Egito para a sua família. E aí José se anima com essa notícia, e ele então não só faz o que o faraó disse, mas ele dá mais coisas. Deu presentes para Benjamim, deu mais coisas, dá uma provisão para que a caravana do pai, quando voltasse, não tivesse necessidade. Ele manda até pão para a volta, para o caminho de volta. E ainda diz para os seus irmãos: olha, quando vocês forem pelo caminho, não briguem, não levantem nenhuma contenda um contra o outro. Lembre-se de tudo que aconteceu entre nós. E aí eles se vão para voltarem posteriormente. Esse texto que nós lemos hoje nos ajuda a pensar pelo menos a questão do que seja uma família.
E o texto, como está aqui no título proposto pelo pastor Marcelo, toda família precisa de um José. Eu entendo que talvez você, lembrando de tudo que eu falei agora, e lembrando dos outros momentos que o pastor Marcelo expôs sobre a vida de José, você deve pensar assim: eu posso até ser um José, mas o José vice-governador, vice-faraó. Não quero ser o José preso na cisterna, não quero ser o José da cadeia, não quero ser o José esquecido, não quero ser o José que foi enganado, traído. Não, esse José eu não quero ser. Eu quero ser o José abastado, o vice-governador, o grande homem do Egito, todo-poderoso, bom e resolvido. Só que entre um momento e outro há uma trajetória. E essa trajetória é repetida por todos nós nessa sala. Todos nós temos uma trajetória de altos e baixos, de conquistas, de derrotas, de alegrias e vitórias, mas também de frustrações, de perdas, às vezes perdas imensuráveis. Toda família precisa de um José. Mas que José é esse que a família precisa? Que tipo de José eu preciso ser na minha família? Que tipo de José você deve ser na sua família? Pelo menos 3 características propostas nesse texto vão nos ajudar a pensar que tipo de José eu e você precisamos ser na nossa família. Primeiro, nós precisamos ser um José generoso. Precisamos ser generosos. Se queremos ter uma família sadia, se queremos ser especiais, como José foi especial para a sua família, para os seus pais, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, nós precisamos ser generosos. E está aí uma das qualificações muito esquecida por muitos homens nos dias de hoje. Já que a conversa aqui é uma conversa franca para homens, né, para búfalos, então nós precisamos entender o que significa ser generoso. Eu não sei quanto a você, mas alguns búfalos, quando estão namorando, não é? São muito generosos. Eles fazem a barba antes de namorar. Eles passam uma loção. Alguns se perfumam e vão namorar. Mas depois de algum tempo, parece que nem banho mais toma. Parece que algumas coisas vão ficando para trás. São tão generosos no início de um relacionamento. É aquele tipo de que está namorando está com a namorada, passeando, e de repente vão dar uma volta na rua e olha na praça, entra naquele namoro bem antigo, né? Namorar na praça, né? E olha aquela noite de luar bonita, e de repente ela olha para a lua e diz: você viu que lua bonita? Aí você, bem generoso, retorna para ela e diz: é claro que é bonita, ela é o reflexo do seu olhar. Aí ela derrete. 15 anos depois, tá os dois na praça. Ele está na frente, ela está 5 metros atrás. Na média, né? É 5,75 a média. E aí, de repente, ela alcança ele, e ela olha e vê a lua, e lembra daquela noite romântica, 15 anos anterior. E ela diz: você viu a lua, que linda. E ela vira para ele, esperando alguma coisa, ele vira para ela e fala: é lógico, vai chover, não está vendo? A generosidade, ela começa muito forte nos nossos relacionamentos, mas ela vai se esquecendo, a gente vai se esquecendo disso. A gente vai se embrutecendo. Quando foi a última vez, você que é casado, há pelo menos uns 10 anos, que você foi generoso novamente com a sua esposa? Quando foi a última vez que você foi generoso com os seus filhos? Quando foi a última vez que você foi generoso com o seu pai, com a sua mãe, fora o dia das mães e fora o dia dos pais? Porque a gente se lembra muito dos pais no dia deles, no dia especial que o comércio criou para eles. Mas nós não nos lembramos muito de quanto eles, em primeiro lugar, já foram generosos para conosco. Se você está vivo, tenha certeza de uma coisa. Se você está vivo, quem está vivo aqui?
Tem gente que não levantou a mão. Encosta aí, vê se não está gelado já. Se você está vivo, é fruto de generosidade. Eu já tive situações, eu imagino que alguns pais aqui tiveram situações, como o Marcelo teve às 5 horas da manhã, o Marcelo, administrador aqui do Jardim, teve às 5 horas da manhã de ontem, a sua filha com febre ia acordar cedo de madrugada e pegar a filha e ir correndo para o hospital, correndo buscar ajuda porque não sabe o que fazer. Quantos pais já fizeram isso? Socorrer os filhos na madrugada. Isso é comum, só não levantou a mão quem não tem filho. Só não levantou a mão quem não tem filho, ou não tem memória, né? Porque isso é generosidade, você não pensa, você vai adiante. José não pensou no seu passado e na traição dos seus irmãos, ele ofereceu do melhor, deu presentes para os seus irmãos, presente para aqueles que o traíram. Essa generosidade não existe em nossos dias. Se existe, está muito submersa, está muito escondida. A nossa generosidade é uma marca patente para a construção de uma família sadia. Toda família tem que ter um José, e um José generoso. Quem sabe, depois dessa palavra hoje, você chega em casa e ofereça uma generosidade para sua esposa. Tá? É uma dica maravilhosa. Quem sabe, você vai se lembrar que você abrir a porta do carro para ela entrar, ou para ela sair. Sabe aquele cara que chega no restaurante com a namorada e puxa a cadeira para ela sentar? Sente-se aqui, querida. Hã? Tem uns que nem isso fizeram ainda. E encosta. 15 anos depois, chegam os dois no restaurante, ele chega na frente, eu disse, a média 5 metros de diferença no andar, ela chega depois, quando ela senta, ele já pediu tudo para comer. Ó, já pedi para você também, eu sei que você gosta disso, então já pedi. Para adiantar, porque eu não tenho tempo. E somos escravos de tantas coisas e perdemos a generosidade. Quantos são casados aqui? Olha, pelo menos uns 100 casados. Vamos ter 100 mulheres hoje felizes ao final da noite. É uma profecia? Será que é uma profecia? Será que é uma profecia? Será que é uma exigência? Cadê a generosidade? Cadê o presente? E olha aqui, o presente não é só alguma coisa física. O presente muitas vezes é o presente da presença. Da presença, de estar em casa, de estar, e é uma presença de qualidade. Tem muito homem que chega em casa, ele está presente fisicamente, mas a sua mente está no Jornal Nacional, está no Santos. Tem homem que pensa mais no Neymar do que na mulher. Pode ter certeza. Depois da notícia de hoje, que vai para o Real Madrid, aquela coisa toda. E homem é assim, né? Quando pensa em futebol, já pensa nos números, né? Aquele baita jogador do Ronaldinho Gaúcho. Ganha 1.100.000 por mês, cara. Para frequentar a noite carioca. A gente já pensa nos números. Homem é prático. Ai, não sobrou um trocado, não deu tempo de passar numa floricultura. Cara, rouba a florzinha que está no vizinho ali, ó, tá saindo, sai para fora, né? Fora do portão, não vai roubar dentro, que aí você pode ser preso. Mas se souber sobrando alguma coisa, rouba. Dá alguma coisa roubada para sua esposa. Eu não posso falar isso sobre alguns ministros, né? Ou ex-ministros. Por favor, não vai roubar um banco também, né? Pelo amor de Deus. Generosidade não tem empecilho. A gente gosta de ser generoso com quem é generoso com a gente. Ah, aquela pessoa me deu um presente, então agora estou devendo um presente para ela. Não é assim que funciona. Se você for esperar alguma coisa para você oferecer em troca, você pode passar a vida inteira sem oferecer nada. Primeira marca de um José que restaura a família é generosidade. Segunda, cuidadoso.
Além de ser generoso, seja cuidadoso. Tem homens que têm muito cuidado com os negócios, muito cuidado com a contabilidade da empresa, muito cuidado com a sua tarefa de trabalho, muito cuidado com o cliente, muito cuidadoso em receber o cliente, muda o tom de voz para receber o cliente, muito cuidadoso. Sente-se aqui, por favor, aceita um cafezinho. O cuidado, muitas vezes, fica externo à família. E nós estamos falando de família. Toda família precisa de um José. Tem gente que é um José cuidadoso fora de casa, mas dentro de casa, disse que lançaram um manual sobre o que o homem faz dentro de casa. E tem um capítulo nesse manual sobre o que o homem faz dentro de casa, que é o capítulo do papel higiênico. Como que um homem troca papel higiênico? Nesse capítulo. Aí a resposta embaixo, não se sabe, porque nunca se viu um homem trocar o papel higiênico dentro de casa. Eu conheci um pastor, amigo meu, e aconteceu o seguinte com ele. A mesinha do centro da casa dele, na sala de estar, a mesinha, foi ficando velho, soltou os parafusos de uma das pernas da mesinha. E de repente aquele parafuso caiu, e na limpeza sumiu, e a perna ficou ali, só encaixada. Um dia ele foi sentar, chutou a perna, caiu a mesa. Aí ele pegou, o que ele fez? Encaixou de novo. Encaixou de novo. Bem búfalo, né? Encaixou de novo. Aí a mulher, o que foi acontecendo? Nada, estava só solto aqui, eu encaixei. Mas vamos parafusar, não, já está firme. E ficou aquela mesa com o pé encaixado e caindo, pé encaixado e caindo, encaixando o pé e caindo, encaixando o pé e caindo, meses. Um dia chegou uma visita. E aí, por favor, sente-se aqui e tal. E a visita foi e esbarrou na perna da mesa e a mesa caiu no pé da visita. E ele ficou muito envergonhado. Por quê? Não porque a mesa caiu no pé da visita, mas porque a mulher falou naquela hora, tá vendo, seu cavalo? Tá vendo? Agora fala, quem é que não consertou a casa? Gente, quando foi a última vez que você trocou a lâmpada queimada? Há 2 meses na sua casa. Nós estamos falando de gente cuidadosa, que não só cuida da família, mas cuida das coisas da família. O cuidado de estar presente em casa, o cuidado que José teve de mandar os mantimentos para a volta, a viagem de volta dos seus familiares, é o cuidado que muitas vezes a gente não tem. O cuidado começa na observação. Muitas vezes os pais estão observando nos filhos uma determinada rixa que a gente atribui como sendo de criança, próprio de criança. E deixa isso acontecer. Mas só que não cuida disso. Não resolve isso, não interfere como um pai. E às vezes essas situações vão se desenvolvendo e não é à toa que hoje, talvez você conheça, há muitos homens que não conversam com os seus irmãos. Estão com problemas sérios de relacionamento dentro de casa porque não foram cuidadosos. Observaram, até notaram que havia alguma coisa, mas não tiveram o cuidado de tratar daquilo. Veja, o que eu estou dizendo aqui é que nós temos muito cuidado com as coisas, com os negócios, muito cuidado com o carro, mas não temos cuidado com o filho. Não temos cuidado com aquilo que é mais perene, é eterno, é aquilo que subsiste. Carro a gente troca. E se bater o seguro paga, cobre. Mas a gente tem menos cuidado com aquilo que muitas vezes um arranhão na alma não resolve, não tem cura mais depois. Tenha um cuidado especial com aquilo que lhe é presente. Tenha mais preocupações com aquilo que é presente. Cuidado tem a ver com pessoas. Cuidado tem a ver com pessoas. E eu já disse outra vez aqui que pessoas são mais importantes do que coisas. Relacionamentos são mais importantes do que qualquer negócio. Eu disse outra vez aqui que o mundo hoje está voltado para resultados.
O mundo hoje busca resultados. A vida, tudo está voltado para resultados. Você é avaliado pelos seus resultados. Na empresa, na própria casa, nos seus relacionamentos, nós somos cobrados pelos nossos resultados. Então há uma cobrança muito grande. Quando a gente vê, a gente está voltado, focado nos resultados. Mas o foco deveria ser as pessoas, porque são as pessoas que promovem resultados. E nós não focamos as pessoas. Nós não achamos as pessoas tão importantes assim. Só achamos os resultados que as pessoas promovem, sim, isso é importante. Então está na hora de a gente ser um José que seja cuidadoso, porque toda família precisa de um José. Quem sabe você seja o José da sua família. Aquele que vai ser generoso e vai ser cuidadoso também. Mas em terceiro lugar, para a gente terminar, além de generoso, além de cuidadoso, o José foi conciliador. Conciliador. Ele disse, vira para os seus irmãos e fala, olha, não briguem durante a viagem. Ele estava dizendo assim, lembre-se de tudo que aconteceu comigo, de tudo que passou na minha vida. E a gente esquece rápido das histórias que acontecem na nossa vida. Nós não estamos totalmente preparados para tudo aquilo que acontece na nossa vida. De fato, nós estamos muito mais preparados para as coisas que estão acontecendo de imediato. A gente se prepara de imediato. Na verdade, nós mais reagimos do que agimos. A nossa vida hoje, por tão rápida que é, e as exigências tão grandes que são, nos fazem muito mais reagir, ou seja, alguma coisa acontece e então eu faço alguma coisa, uma reação, do que propriamente eu tomar atitudes e agir, tomar iniciativas, roubar uma florzinha do vizinho, dar um sorriso, ligar para a esposa às 10h30 da manhã. Tem gente que se ligar para a esposa às 10h30 da manhã, ela vai tomar um susto. Você está no hospital? O que aconteceu? Porque ligar para a esposa e dizer, eu te amo, não faz mais parte do currículo e da história de muita gente. Não faz mais parte do currículo e da história de muitos homens chegar em casa e perguntar, como é que foi o seu dia? Porque ele sabe que se perguntar como é que foi o seu dia, ela vai começar desde as 8 horas da manhã. E vai vir descrevendo, até chegar naquele momento. E o búfalo não tem paciência. O búfalo é um ser impaciente. Porque ele quer a coisa rápida e prática. Ele não quer ter paciência. Ele não consegue ter paciência. Conversas de 15 minutos, de meia hora com os filhos. Para saber os seus sonhos, seus desejos, suas fantasias, suas necessidades mais prementes, seus projetos de vida. Filho, o que você quer ser quando você se formar? O que você quer seguir? Filho, deixa eu ajudar você no dever da escola, na lição de escola. Meu filho perguntou para mim, pai, você me ajuda no dever de escola? Tá bom, ajudo, filho. Aí ele me colocou aula de física. Tinha uns exercícios para fazer física. Pensa num cara burro de física como eu. Eu não sabia nada, não lembrava de nada de física. Não lembrava de nada. Ele olhou aqui, pai, objetos, movimento, a velocidade, tempo, espaço, não sei o quê, e um vem contra o outro e tal. Falei, é isso mesmo, filho, é isso aí. Você tem certeza? Aqui não seria aquilo. É verdade, você tem razão, filho. Eu fui concordando. Eu fui redescobrindo que ele não estava querendo aprender de mim. Ele estava querendo o meu apoio para se sentir protegido naquele momento. Para se sentir aceito. Para se sentir amado. Cuidado. E quantas vezes eu deixo de ser cuidadoso e conciliador dentro de casa? Eu não sei se eu contei, devo ter contado essa história aqui em outra oportunidade, mas não vale a pena relembrar. O pai chegou para o filho e falou, filho, eu arrumei uma noiva para você. Espera aí, pai, eu não quero casar. Não quero casar. Não, você vai casar, filho. Eu arrumei uma noiva especial. Não, eu mando na minha vida. Eu quero casar, eu que vou escolher. Não, eu já escolhi. Que negócio é esse que você escolheu? O que você escolheu? Eu escolhi a filha do Bill Gates.
Aí o filho parou, pensou, respirou, falou, bom, nesse caso... Aí ele saiu dali e foi para a casa do Bill Gates. Bateu lá, o Bill Gates abriu, ô, fulano, tudo bem, como você vai? Tá. Bill, eu tenho um noivo para sua filha. Maravilhoso. Não, minha filha tem 15 anos, cara, não vai nem namorar, quanto mais casar uma hora dessa. Não, eu tenho um noivo maravilhoso para sua filha. Você precisa conhecer, você tem que aceitar e conhecer esse rapaz. Não, minha filha é muito nova, não vai casar, não, você precisa conhecer ele. Aí ele, quem é esse rapaz que deve ser o noivo da minha filha? Ele é vice-presidente do Banco Mundial. Aí o Bill Gates falou, bom, nesse caso, aí ele sai de lá e vai no Banco Mundial. Entra no Banco Mundial, pede audiência com o presidente, chega lá, fala com o presidente, fulano, eu tenho um vice-presidente para o seu banco, que é excepcional. Ele falou, não preciso mais de vice-presidente, já tenho 12 vice-presidentes aqui, não cabe mais ninguém na mesa de vice-presidência. Mas você precisa conhecer, você precisa ter, esse é o cara certo para o seu corpo de vice-presidentes. Ele precisa ser o seu vice-presidente, mas quem é esse cara? Ele é genro do Bill Gates. Bom, nesse caso... Ou seja... A gente acha que não há solução para as coisas. O que falta é ser um bom planejador, o que falta é ser uma pessoa dinâmica, atenta, observadora, conciliadora. Quantos de nós chegamos para algumas situações na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, e fala, não tem jeito. Talvez falte o papel do conciliador. Daquele que vai estabelecer os contatos, daquele que vai estabelecer as pontes entre as pessoas. Você, como pai, precisa ser um engenheiro de pontes dentro de casa. Você, como homem, precisa ser um conciliador de ideias, de pessoas, de conceitos, de sonhos. Concilie. Seja uma pessoa presente, mas não presente de corpo físico. Presente de mente, de coração. E você vai ser um grande José na sua casa. Toda família precisa de um José. Um José generoso, um José cuidadoso, um José conciliador. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Deus, nós nos reunimos aqui hoje, ouvimos algumas coisas, estamos conhecendo a vida de José e esse exemplo tão especial. Mas hoje, nessa noite, há um desafio para nós sermos o José que toda família precisa ter. Alguém que seja generoso, alguém que seja cuidadoso, alguém que seja conciliador. Senhor, estabelece essa marca em cada um desses homens aqui hoje. Há situações que talvez tenham fugido da percepção, mas há também situações que estão sendo percebidas e muitos se sentem incapacitados de resolvê-las. Se sentem impossibilitados de fazer qualquer coisa. Por isso eu peço que o Senhor dê a força, dê a inspiração, forneça, Senhor, a condição para que cada um dos que estão aqui hoje sejam o José que falta na sua família. Um homem generoso, bondoso, amoroso, que oferece presentes, principalmente o presente da presença. Um homem cuidadoso, que não só tem cuidado nos negócios e na vida profissional, mas essencialmente tem cuidado com as coisas do lar, da casa e da família. Um homem também conciliador, que percebe as diferenças, que observa os atritos e os conflitos e se oferece como alguém que concilia, alguém que resolve, gerencia conflitos, especialmente dentro de casa. Para ser um lar abençoado, precisamos ser conciliadores. Para ter um lar abençoado, precisamos ser cuidadosos e generosos. Seja assim na vida desses homens,
para a glória